Olá, muito boa tarde. Analisar textos da Bíblia e descobrir mensagens que passam por referências culturais, geográficas ou históricas que estão nas suas origens. É essa a proposta que vos fazemos neste programa da Igreja Católica, onde contamos com a presença do Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Boa tarde. Vamos analisar os 3 textos que são lidos nas missas deste domingo e num dia em que estamos ainda no oitavário de oração pela unidade dos cristãos. Um tema sobre o qual encontramos referências também nestes textos, Padre João Lourenço. Ora então, novas saudações, boa tarde. Sim, nós encontramos aqui algumas referências, principalmente na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que tem a ver com esse tema. Mas eu creio que, dando lugar à reflexão no seu tempo devido, sobre o tema da unidade, este oitavário de oração, creio que é um tema importante, é uma quadra que sempre se integra dentro, eu diria, da vivência das comunidades cristãs, e no contexto, ou melhor dizendo, esta importância, acho que ainda assume maior relevância pelo facto da situação social, um pouco contexto de diálogo e de procura de um clima de melhor entendimento, enfim, tudo aquilo que todos sentimos no ambiente social de uma certa instabilidade, leva a que, de facto, este oitavário tenha ainda maior relevância e ser um tempo a que devemos dar algum destaque, e dentro desse destaque, embora o oitavário seja dito de oração, a verdade é que ele é também de consciencialização, ou seja, deve ser também de consciencialização, de abertura, de diálogo, de partilha, de experiências, de permuta de iniciativas, e portanto acho que é um tempo que é bom ter presente e destacar e naturalmente convidar os cristãos a estarem atentos a essa quadra. E esta dimensão da unidade dos cristãos, que é preciso também ser bem entendida, quando falamos em unidade não queremos de todo falar em unanimismo, ou seja, todos temos que... A fé é a mesma, mas a fé não tem que ser dita da mesma maneira, ou ainda dito de outro modo, dizer a mesma fé da Igreja, em que todos acreditamos, não equivale a dizê-la exatamente da mesma maneira. Há sensibilidades. E é dessa pluralidade de sensibilidades, de abordagens complementares, que pode até sair a riqueza de uma unidade maior. Estamos muito habituados a pensar a unidade como a ausência da distinção, a ausência da diferença, a ausência de maneiras diferentes de abordar e de pensar o mistério de Deus, e talvez possamos ser convidados a pensar em que esta complementaridade de visões nos pode ajudar ainda a entender melhor, a traduzir melhor, a poder testemunhar melhor o mistério de Deus, que, por ser algo de absoluto, não se pode escutar numa única maneira de dizer. E essa talvez, e essa seria a segunda nota que eu gostaria de sublinhar neste oitavário, pode ser talvez uma das dimensões proféticas que é hoje também pedida ao cristianismo. Vemos um mundo em que há 2 grandes movimentos. Por um lado, o movimento de globalização, fala-se na aldeia global, entendemos-nos todos, sabemos ao instante o que se está a passar no outro lado do mundo, mas vemos, por outro lado, como esta globalização às vezes parece estrelhaçar-se em pequenas coisas, em pequenos grupos, em pequenas tendências, em que nenhum dos grupos está disposto a ceder ao outro, cada um só pensa nos seus interesses. Esta maneira de sabermos viver a mesma fé no mesmo Senhor Jesus Cristo ressuscitado, a partir de sensibilidades diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes, talvez possa ser um dos grandes testemunhos proféticos que somos também chamados a dar como comunidade cristã. E por certo que os textos, nomeadamente essa segunda leitura que já foi feita a referência, vai apontar também a reflexão nesse sentido. Antes vamos analisar o texto do Evangelho que se escuta nas Eucaristias deste domingo, começando desde já por escutar esse texto, que é do capítulo 1 do Evangelista Lucas. Já que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram os que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo,
para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia com a força do Espírito e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Padre João Lourenço, é um texto onde o autor do texto se apresenta antes de mais? É um texto composto de duas partes e é um texto muito rico porque tem essa componente do próprio autor do texto, que não é muito comum no Novo Testamento, fazer, eu não diria, aqui não é propriamente uma apresentação dele, é a apresentação dos objetivos que presidiram à obra que ele empreende, não é? E aí poderemos dizer algo mais. E depois debruça-se na segunda parte sobre a apresentação de Jesus. Portanto, temos aqui, eu diria, duas apresentações. Uma apresentação geral ao Evangelho, e é bom entendê-la, e eu gostaria de destacar nesta apresentação geral 3 ou 4 coisas, porque elas são até importantes como resposta, muitas vezes, à crítica que se faz, à falta de fundamentação histórica ou de inquietações nas narrativas evangélicas. Apresentando os textos só como livros de fé. Só como livros de fé ou então desprovidos de elementos reais, concretos. A primeira questão que importa dizer é que Lucas, apesar desta preocupação e desta intencionalidade que ele empresta à sua obra, não é um historiador. Ele não pretende fazer uma história de Jesus. E um evangelho nunca é uma história de Jesus. Isso seria Jesuologia, que é o que não é. Portanto, não é uma história nem é uma vida de Jesus. É um testemunho de fé. É a narrativa da fé vivida em comunidade, testemunhada à volta do acontecimento de Jesus Cristo. Mas Lucas, que vem de uma cultura grega, formado numa mentalidade mais científica, procurou, e não teve isso não está ausente, essas preocupações também estão ausentes nas suas intenções. E ele destaca 3 ou 4 aspectos que eu gostaria de realçar. Muitos tomaram a iniciativa de coordenar a exposição dos factos. E ele também tomou a iniciativa de coordenar a exposição dos factos, não em função de os narrar historicamente, mas em função de os organizar para que eles pudessem ser um testemunho. Depois diz que, conforme nos transmitiram os que foram desde o início testemunhas oculares, esta referência da apostolicidade dos acontecimentos é importante. Portanto, Lucas, que recebeu a fé a partir de Paulo, porque Lucas faz cristão a partir do anúncio do testemunho de Paulo, é companheiro seu nas viagens apostólicas de Paulo, depois vai para a Palestina, para, junto das fontes, compor a sua obra, teve de facto esta preocupação. Ir às fontes, à experiência, aos testemunhos vivenciais. E diz porque é que escreveu esta obra, com 2 intenções. Primeiro, para que os servidores da palavra, como ele também foi, pudessem naturalmente dar um testemunho fidedigno de Jesus. E o segundo, que também ainda é muito mais bonito, é que ele,
ao invocar esta figura, eu diria quase tutelar, do Teófilo, seu amigo, alguns autores pensam que este nome Teófilo pode significar qualquer cristão, porque a palavra significa amigo de Deus, não é? Claro. Portanto, podia significar Teofilia. qualquer cristão. Ao invocar esta figura, ele tem como objetivo, segundo também diz, dar mais força, dar melhor fundamento à fé em que foste, à doutrina, à mensagem em que foste instruído. Acho que isto é muito importante e é um bocadinho esta motivação que preside ao Evangelho. E, portanto, este texto, que parece um bocadinho acessório, porque é um prólogo, quando aparece no Evangelho, parece que está ali como postiço, um pouco suplementar. Não, é um texto importante. É um texto que devemos, com que devemos lidar, saber lidar, considerar, não o confundir com nenhuma declaração de intencionalidade científica, mas com a intenção de consolidar e, de alguma forma, dar mais força àquilo mesmo que o evangelista vai narrar. E depois então temos a segunda parte. E já lá vamos a essa segunda parte. Antes, Dr. Juan... Este texto, ainda por cima, quando cruzado, e ele vem na sequência da primeira leitura que já abordaremos, veremos também uma coisa que a mim me parece bastante importante. A primeira leitura vai-nos apresentar a centralidade da palavra, como a escuta da palavra constitui a unidade do povo, dá a identidade do povo. Aqui, claramente, o que o Evangelho nos vai dizer é que essa palavra concretiza-se agora, encarna-se agora naquela figura, naquele homem concreto que é Jesus de Nazaré. Cumpriu-se hoje a Escritura. E ainda por cima, com uma nuance muito interessante. É que não se trata simplesmente de dar um cumprimento ao que estava anunciado, ao que eram as promessas, ao que era a identidade e a continuidade, mas há também um concretizar-se com novidade. Porque o texto que é citado, o texto que é referido, que Jesus lê, é um texto de Isaías, onde se proclama a modificação que a proposta traz, mas é um texto ao qual, quando Jesus o proclama, lhe omite uma parte significativa, que é referente. O texto diz que vai dar a libertação aos cativos e tal, e anunciar o ano da justiça, da vingança, do castigo do Senhor. Essa parte é omitida no anúncio que Jesus faz. E essa é a novidade, digamos assim, ou seja, a palavra vai se concretizar, aquilo que eram as promessas vão acontecer, mas essas promessas não vão acontecer sem mais, como estavam pensadas, traz também a novidade que Deus é capaz de introduzir em cada momento da história. E essa novidade que Jesus Cristo começa aqui a introduzir desta maneira. Portanto, esta ligação a mim parece muito importante e destaca, porque é aqui que vai residir a identidade de um povo, a identidade de uma comunidade e grande parte da sua missão. Já aqui é dito qual é a missão. É o de curar, o de libertar, o de levantar, o de facto, levar as pessoas a poderem ter uma vida melhor. Padre João ia fazer uma referência ainda a esta apresentação de Jesus que o texto faz? Ia dizer, de alguma forma, o Juan já disse uma parte que poderia ser dita. É um aspecto que é muitas vezes destacado e realçado, embora eu creio que o que é também mais significativo neste texto é a capacidade que os autores do Novo Testamento têm, as comunidades, de reler a Escritura dentro daquilo que nós poderíamos dizer novos sinais. Claro. A palavra é sempre interpelada e interpretada em circunstâncias de caráter existencial que são muito importantes. Os textos da Escritura, como acontece em São Lucas, é muito prolixo, ou seja, é muito frequente encontrarmos estas interpretações em São Lucas, porque Lucas vai buscar a base do seu conhecimento da palavra à tradução dos 70, à tradução grega, que nem sempre interpretou à letra. Por isso os autores dizem que a tradução grega dos 70
mais do que nós chamamos de uma tradução, mas verdadeiramente ela já é uma hermenêutica do texto. Uma interpretação. Ela já é uma interpretação, ela já é uma leitura atualizada em função de uma comunidade, que depois Lucas faz em função de outra comunidade, não é? E realçava também ainda um outro aspecto que é muito importante. Estes textos de Lucas, que Lucas cita a partir do profeta Isaías, fazem parte da parte final do livro de Isaías, do capítulo 61, nos 2 primeiros versículos, e também no capítulo 42, versículo 7. Aí está definida a mensagem, a missão, a tarefa, daquilo que é um renovador, um salvador que há de vir, um servo. Já agora aproveito para dizer que não é um servo, é um servo, e nas leituras deve-se dizer que é um servo de Yahvé, um servo de Deus, que vem para a quem Deus confia uma missão dirigida à comunidade do povo de Israel. Lucas faz essa leitura, aplica a Jesus também, e acho que nós também a podemos aplicar ao nosso tempo. E, nesse sentido, acho que a última parte da citação deste texto, quando diz que veio a proclamar um ano favorável do Senhor, um ano da graça, ou um ano da clemência, creio que muito ficaria bem, até porque estive a ver, até a propósito de ver a expressão adequada, ficaria aqui muito bem, um ano da misericórdia do Senhor. Claro. E, portanto, isso dará também uma certa atualidade, uma reatualização. Ou seja, se a comunidade lucana olhou para o texto de Isaías e o aplicou a Jesus dentro desta dimensão, nós hoje também podemos fazer esta leitura para aplicar à Igreja, dizendo que, de facto, este ano da misericórdia é, de facto, a expressão daquilo que é a missão de Jesus Cristo. E se calhar aí tem toda a razão este sublinhar que o Papa Francisco constantemente nos convida de voltar às origens, voltar às fontes, voltar a Jesus e àquilo que é, de facto, o seu papel e a sua missão. O nosso tempo vai avançando e temos mais 2 textos para analisar. É verdade. Mais brevemente, por certo. A primeira leitura que se escuta neste domingo, Padre João Lourenço, do livro de Neemias. Há pouco o Dr. Juan afirmou já essa centralidade da palavra e o texto fala também de um dia consagrado a Nosso Senhor. É do domingo que se fala? Não, é do Shabat. Exatamente. É do Shabat judeu, mas eu creio que essa expressão, um dia consagrado, significa um tempo novo consagrado. Porque o que temos aqui não é uma narrativa de uma celebração nem sabática, nem do Shabat, nem dominical. O que nós temos aqui é a narrativa de um ato fundador da comunidade. Sim, sim. Portanto, aqui nós temos um texto em que os 2 mestres, um com uma função mais política e social e outro com uma função mais religiosa, que é Neemias e Esdras, os 2 estão aqui destacados, receberam uma missão do Império Persa para reconstruir, refazer a vida do povo judeu, entretanto regressado do exílio. E o que temos aqui é uma espécie de ato de consagração, um ato inaugural, uma solenidade litúrgica, que por acaso, ao lê-lo, me impressionou muito bem este texto. Impressiona-me ser muito bem pelo nível da solenidade que assume e pelo envolvimento. Algo que eu deixaria também e que deveria ser considerado nas nossas liturgias. Dar solenidade e envolver as pessoas, não fazer das nossas celebrações um ato estranho, desenquadrado e às vezes em termos de qualidade fraco, quer nas formas de ler, quer nas formas de celebrar, quer nas formas de aparecer na liturgia com paramentos descambados. Há de tudo. E eu acho que aqui temos um bom exemplo de como o povo judeu cuidava da sua liturgia, como envolvia as pessoas e fazia delas, aquilo que também é importante, a partilha. E esta centralidade, digamos assim, da palavra, capaz de gerar a unidade, capaz de dar a identidade, está dita até, se quisermos, em alguns gestos. A palavra que é lida, escutada, explicada, celebrada.
E nestes 4, digamos assim, do ler e do escutar, do explicar, portanto, não é a leitura de um romance, tem implicações e depois celebra, é isto que provoca depois a festa, como diz o texto. Está aqui, de facto, o que constitui a origem da comunidade e como a comunidade se pode erigir no exercício desta leitura, desta escuta, desta hermenêutica, desta celebração da palavra, que, como vimos depois, o Evangelho nos vai dizer que é Jesus Cristo. E o texto da segunda leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios acrescenta, se calhar, algumas considerações sobre a constituição dessa comunidade, nomeadamente a partir dessa certeza de que há muitos membros, mas um só corpo. O que é que esta frase significa? Antes de mais, creio que é importante dizer que se trata de um texto marcante, muito bonito, que juntamente com o capítulo 13 constituem aquilo que nós poderíamos dizer o centro desta mensagem de São Paulo aos Coríntios. O que leva Paulo, certamente, a recorrer a esta imagem é, de facto, o ambiente social destruturado em que vivia ou em que veio a viver a comunidade por ele fundada em Corinto. E Paulo aqui faz uma interpelação a essa comunidade, tentando não ir para uma unicidade nas formas de viver, mas numa pluralidade, tentando encontrar o ponto convergente. E para isso usou esta imagem rica. Paulo é um inovador no uso de imagens, não é? É um inovador, vai buscar muitas vezes a teologia do Antigo Testamento, mas depois reconfigura na forma da apresentação. Por exemplo, acerca da igreja, não vai dizer que a igreja é a vinha de Israel, como se diz no Antigo Testamento, mas vai dizer que é a esposa de Cristo, ou que é a cabeça, que é o corpo de que Cristo é a cabeça. Aqui vai também buscar esta imagem que, de facto, certamente, dentro de um contexto antropológico, pode tornar-se muito rica para a compreensão e daí o uso muito constante. Claro. Também nestes dias em que se fala de unidade. Exatamente, sublinho essa ideia, aliás já aludida há pedaço, não é? Aquilo que verdadeiramente torna, utilizando a imagem, deixem dizer esta expressão, o corpo funcional, digamos assim, ou seja, esta máquina, enfim, a expressão não é mais correta, mas esta maneira de nós sermos, de nós nos espremermos, tão equilibrada, às vezes desequilibrada com as doenças, mas enfim, esta tão apurada, é exatamente a diferença dos diversos membros que têm diversas funções que concorrem todas para o mesmo fim. E esta é verdadeiramente uma imagem não só bonita, mas real daquilo que a Igreja deve ser. A Igreja enquanto comunidade e a Igreja no meio do mundo, ou seja, cada um com a sua função, com o seu ministério, o seu carisma, concorrendo para a construção de algo comum, a comunidade cristã, e a comunidade cristã, com a sua especificidade, concorrendo para a construção de um futuro diferente, um mundo melhor, onde todos nos possamos entender mais e sejamos mais irmãos. Desafios que emergem destes textos e que agradeço terem estado aqui a apresentar no programa Eclésia. Mais logo, o programa Eclésia faz de companhia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.